2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução de justiça. Anote esses versículos, para que nunca mais você esqueça. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então reafirmamos a escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. É o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Irmãos, a Bíblia é o nosso fundamento de fé. A Bíblia é o princípio e o fim das nossas vidas. Não tem outro caminho. Ela é o caminho. A Bíblia é o que nos ensina para onde nós estamos caminhando, de onde saímos e para onde vamos. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação divina. A Escritura é inerrante, verdadeira. Seguimos as Escrituras, não a tradição. É isso que nós seguimos como igreja. Ah, pastor, mas na tradição faz isso. Irmão, esquece a tradição. Nós seguimos a Bíblia. O que a Bíblia diz? Alguém te disse algo? Vá para as Escrituras. Lá em Atos nós temos os bereanos. Pensa um pessoal que seguiam à risca. Tudo que falavam, eles iam lá na lei e confirmavam. Então veja sempre nas Escrituras. Alguém te falou alguma coisa? Vem cá, eu vou pesquisar na Bíblia. Pesquise, leia, estude a Bíblia. Pastor, mas eu não tenho o costume de ler a Bíblia. Comece. Desafie nesse próximo ano a ler a Bíblia todinha. Pastor, mas eu não sei como começar. Comece comprando um livro devocional do pastor Josué, Manhã com Deus, que você vai treinar a leitura. Pronto, já inicia por lá, que vai ler pelo menos um versículo todos os dias. A Bíblia é inerrante, ela é verdadeira. Billy Graham diz o seguinte: a Bíblia tem uma capa ulterior e não cremos mais em novas revelações. Ponto. É isso. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, irmãos, está aqui dentro desse livro. Tudo que precisamos para a base da nossa fé, na nossa vida, está aqui nas Escrituras. Somente as Escrituras é a base para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia, para seguirmos nossos passos. Tudo que nós precisamos como cristão está aqui dentro. Não seguimos outro livro, não seguimos outro princípio. A Bíblia é a nossa base, o nosso fundamento. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus. Muitos afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando eu digo que ela contém a palavra de Deus, eu posso dizer que ela contém o quê? Erros. Você sabia disso? Eu posso dizer que ela contém erros. Mas quando eu afirmo que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, para que homens escrevessem, aí eu reconheço, vem cá, a Bíblia é verdadeira, ela é o princípio de fé, ela não contém erros. A Bíblia é o meu princípio, único que eu vou seguir, ponto. É isso. Eu não pego outro livro. Eu não estou dizendo para você, irmão, que você não pode ler outros livros. Claro que leia muitos. Eu estava lendo ontem e eu decidi uma coisa que eu quero fazer. Eu quero ler, por exemplo, todos os livros do C.S. Lewis. Eu quero pegar todos eles, quero fazer que nem um amigo meu que está fazendo isso. Eu quero ler eles. Tem um livro, que acho que é Os Quatro Amores. É isso? É isso, mãe? Eu estava vendo algumas frases dele, eu falei, irmãos, eu preciso desse livro, porque eu li As Crônicas de Nárnia, que é um livro excelente. Inclusive, se você tem filho, vou te dar anote isso aí para o seu filho. Leia com o seu filho As Crônicas de Nárnia. Tem ele agora ilustrado. Leia com o seu filho os princípios básicos, que lá você vai ver Jesus em vários locais, que é dos nossos irmãos, também C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Então a Bíblia, ela é o único livro. A Bíblia, ela é a única fonte que nós seguimos para a nossa vida. Então muitos afirmam, minha base mais profunda de fé inerrante deve ser a Bíblia. Por isso eu reafirmo, é somente as Escrituras. Amém? Segundo, sola gratia, somente a graça, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça, a obra sobrenatural do Espírito Santo, e que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado, e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Irmãos, a salvação
é um favor imerecido da parte de Deus. A salvação é algo que Deus nos dá. A salvação é uma obra grandiosa de Cristo Jesus. E nenhuma obra humana conquista o presente de Deus. Você pode fazer o que for, nada vai pagar esse presente de Deus. Pastor, e se eu decidir vender todos os meus bens? Pensa comigo, não, e se eu pensar aqui o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, se ele vender tudo que ele tem agora e doar aos pobres, ele é salvo? Não! O caminho da salvação é Cristo Jesus, é pela graça. É favor imerecido da parte de Deus. Não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver comigo. É Cristo Jesus pela graça. É um presente que Deus nos dá. É um favor imerecido da parte de Deus para nossas vidas. A salvação não é um mérito humano, não é conquista humana. Deus é quem nos dá de graça, mediante a fé. Deus quem desceu até nós e perdoou os nossos pecados. Anote isso aí, ó. A cruz de Cristo não foi a causa do amor de Deus por nós, foi o resultado do amor de Deus por nós. A cruz de Cristo é que nos salvou. A cruz de Cristo foi que nos alcançou. Não tem nada a ver com nós, irmãos. Pode ser o maior pecador, pode ser a pessoa mais ruim que você conhece. A cruz de Cristo, a graça de Deus, tem o poder de alcançar o pecador mais terrível e transformar nele em um dos maiores pregadores do século. Porque é graça. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com nossa justiça. Porque pela nossa justiça, olharíamos para alguém e falar, esse merece o inferno. É verdade. Pela nossa justiça. Um dia eu estava vendo uma notícia, e quando a fé parece um cara lá, um rapaz que entrou em um território lá em Goiás, numa casa, tinha uma menininha brincando, ele pegou a menina e sequestrou, e levou a menina, e a menina sumiu. E os vizinhos começaram a procurar. Cadê a menina? Sumiu. Dias depois, os policiais começaram a investigar. Uma criança falou, eu vi o tio na rua. Foram ver na casa dele, ele disse que no sapatinho dela, dentro da casa dele. A polícia pegou ele e prendeu. Ele falou, sim, eu peguei a menina. Ele violentou, estrupou a menina, e depois foi para o canavial e enterrou a menina. Quando eu vi aquela notícia, eu falei, miserável, vamos pegar ele, amarrar ele, que nem amarrava no tempo antigo, num pau, vamos jogar álcool e pôr fogo de pé para a cabeça. É nosso senso de justiça. Mas quem define isso não sou eu, irmãos. E se Cristo Jesus olhar para ele e falar, eu desejo te salvar, eu sei que na sua mente ele fala assim, não tem jeito. Eu sei que no seu pensamento ele fala assim, esse aí não tem como, esse aí já era, mas não tem a ver comigo nem com você. Foi Cristo que morreu por nós, não foi nós que morremos pela humanidade, foi Cristo que morreu. Então é somente a graça, não tem outro. Esse presente de Deus é a graça, não tem mérito humano, tudo provém de Deus, para que a glória seja para Deus. Tudo provém dele, tudo provém de Deus. Eu não faço mais nada, não preciso fazer nada. Como assim, pastor? Porque é graça. Graça fala de favor imerecido da parte de Deus. Ele já nos deu. Não tem como você fazer mais nada, já foi pago por Cristo Jesus na cruz os seus pecados. Você é salvo pela graça. Você é salvo porque Cristo Jesus decidiu que os seus pecados seriam perdoados. Deus te salvou e pronto, é isso, é graça de Deus. Tudo tem a ver com a glória dele.